Vamos ler a palavra do Senhor? Deuteronômio, capítulo 10, versículo 14. Deuteronômio 10, 14. Graças a Deus. 10, 14. Diz assim a palavra do nosso Deus: Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Amém? Ali é a mesma versão da minha, né? Eis que do Senhor teu Deus são o céu e o céu dos céus, a terra e tudo o que nela há. Glória a Deus. Querido Jesus, pedimos a direção do teu Santo Espírito, ó Pai, sobre esta palavra. Que não seja eu falando, Jesus, mas que seja o seu Santo Espírito. Fala por mim, Espírito Santo, e nos alimenta, nos dá o alimento espiritual que precisamos tanto, Senhor, para termos a nossa fé firme diante de Ti. Paizinho querido, que eu desapareça e o Senhor Jesus apareça. Fica conosco, fala conosco, Senhor, e é para a Tua glória essa palavra, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Glória ao Senhor. Veja só, irmãos, esse versículo que nós lemos aqui, ele faz parte de um texto do livro, de Deuteronômio, escrito por Moisés, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então é a palavra do Senhor, que foi escrita por Moisés, chamados de os 5 primeiros livros da Bíblia, os livros escritos, então, por Moisés. E esse versículo, então, faz parte do texto que exorta a obediência, ou seja, chama a nossa atenção para a obediência. O Senhor falou naquele tempo para o povo de Israel e fala para nós hoje. Então, quando nós lemos assim, eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nela há, aqui tem muita coisa dentro desse versículo. Não é só a gente pensar, foi o Senhor que criou tudo, por isso é tudo dele. Claro que é, mas vai um pouquinho mais além a explicação desse versículo. Veja só, aqui quando diz, eis que os céus e os céus dos céus. Aqui está falando em 3 céus, O céu e o céu dos céus. Nós sabemos que existe 3 céus. O primeiro céu, então, é esse que a gente vê, que é o céu das nuvens, dos pássaros, esse que a gente vê que quando está um dia bem ensolarado está azulzinho e quando está para chover fica escuro. Então, esse é o primeiro céu, chamado de primeiro céu. O segundo céu é o céu dos astros, onde fica o sol, a lua, as estrelas, os outros planetas. Então é o segundo céu. E o terceiro céu é o céu morada de Deus. Então, por isso que está falando, eis que os céus dos céus. 3 céus. Esse que nós enxergamos, que é por onde passam os aviões, os pássaros. O céu que a gente não enxerga, que é o céu acima, na atmosfera, então o céu dos astros.
E o terceiro céu, morada de Deus, que lá nenhum homem chega, né? Com avião, com foguete, com nada. No terceiro céu só vai chegar aquele que entregou sua vida para Jesus e é salvo. Amém? E esse terceiro céu, então, é a morada de Deus, o trono de Deus. E então nós podemos observar isso, existe 3 céus. E aqui está falando então que esses 3 céus são do Senhor. Mas não está falando apenas dos céus, está falando também da terra. A terra e tudo que nela há. Então tudo, o universo inteiro pertence a Deus. Foi Ele quem criou, Ele é o Senhor de tudo isso. E Ele é o Senhor, então, aqui da terra também, que também foi Ele que criou. Agora vamos observar o finalzinho desse versículo. Quando fala da terra, diz a terra e tudo o que nela há. Então não está falando apenas do planeta Terra, do globo Terra, não. Está falando de tudo o que nela há. Então quando diz isso, tem várias coisas que nós podemos colocar aqui para pensarmos, né, analisarmos o que é tudo isso que tem aqui dentro. Então podemos falar primeiro da natureza, foi Deus que criou, né, os rios, os animais, as plantas, tudo, enfim, da natureza foi Deus que criou. Mas quando diz e tudo que nela há, não está falando apenas da natureza. Está falando também do ser humano, que Deus criou e colocou aqui na terra. E além do ser humano, então, tudo que nela há, então coisas que o ser humano faz, pratica no dia a dia, coisas que o ser humano criou. Porque assim, Deus criou todas as coisas e deu capacidade para que o ser humano também possa criar. Então, como que é isso? Um exemplo bem fácil. Deus criou as árvores. O ser humano pega uma árvore e com a sabedoria que Deus deu, transforma numa casa, que é na madeira, transforma numa cadeira, numa mesa, em algum móvel, né? Então Deus deu capacidade para o ser humano também criar. Então tem coisas aqui dentro dessa terra que o homem criou, o ser humano criou, orientado por Deus, é claro, com a inteligência que Deus deu. E isso faz parte então desse versículo que diz tudo que nela há. E hoje então eu quero pensar com você um pouquinho além disso, não só das coisas físicas, das coisas materiais, mas também das coisas espirituais que nós não podemos tocar, né? Mas podemos sentir e praticar. Então veja só, quero falar hoje para você sobre tudo pertence a Deus. Tudo, mas é tudo mesmo. Tudo pertence a Deus. Então, pensando assim, nós observamos que tem gente que vive com medo de perder o que tem. Né? Tem pessoas que têm medo de perder aquilo que já adquiriram na vida, tem medo de perder o emprego, tem medo de ficar sem dinheiro, tem medo de perder o que já tem. Por quê? Porque acha que o que tem é dele ou dela, mas não é. É de Deus. Ah, pastora, mas se eu que uso é meu, então essa roupa é minha. O calçado que eu estou usando é meu. Não é nosso, é de Deus. Porque se Deus não nos emprestasse, nós não teríamos. Estão entendendo, irmãos? Até as coisas que às vezes a gente não para pensar, mas é de Deus. É de Deus. Então eu quero levar você agora a pensar um pouquinho sobre coisas que
nós temos, possuímos, fazemos e dizemos é meu, é minha, mas não é. É de Deus. Então veja só, tem gente que acha que tudo que ela tem é dela. Alguns ainda dizem, né? Porque eu conquistei com o meu trabalho, porque eu fiz isso com a força do meu braço. Mentira! Se Deus não te emprestasse, se Deus não nos emprestasse, nós não teríamos nada disso. Então, coisas, né? Às vezes as pessoas têm muito ciúme. Vamos dizer assim, essa de água aqui é minha, ninguém encoste nela. Mas não é minha. Quem é que fez a água? Foi Deus. Quem é que deu sabedoria para o homem fazer uma garrafa? Foi Deus ou não foi? Foi Deus. Então não é minha água, não é minha garrafinha d'água, é de Deus. Deus me emprestou para eu tomar essa água. E tem gente que não permite, por exemplo, esse carro é meu, ninguém encoste. Essa casa é minha, ninguém encoste. E quando se sente ameaçado, né? Fica doido. É meu, é meu, é meu. Estão entendendo, irmãos? Então veja só, isso faz parte as pessoas são ciumentas pelas coisas, né? A ganância. E a Bíblia nos alerta muito contra a ganância. Por quê? Porque a ganância é um tipo de idolatria. Então vamos ler aqui alguns versículos para que eu possa te provar o que eu estou falando. Por que eu vou ler sobre ganância? Para você entender que tem pessoas que dizem, não toque nisso porque é meu. Mas não é da pessoa, é de Deus. Então vamos ler aqui, para você entender, que o avarento é mesquinho, né? Não gosta de compartilhar nada do que tem com ninguém. E sempre quer mais. Sempre quer mais. Efésios 5:5. Efésios 5:5. Glória a Deus. Olha o que diz. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então aqui está falando ali da avareza, né? A pessoa avarenta, ela é idólatra. Então olhe só, aqui já tem uma coisa muito séria. A pessoa que não permite que ninguém encoste no que ela diz ser dela, né? Não toque, é meu, é avarento. E a avareza é idolatria. Então, quanta gente idólatra que não adora imagem de escultura, pode dizer isso, eu não sou idólatra porque eu não adoro imagem, mas é idólatra, porque a Bíblia está dizendo que se o coração é avarento, a pessoa é idólatra. Então estão vendo como tem gente idólatra sem adorar imagens? Então isso é idolatria, e é a Bíblia que está falando, não sou eu. Então a avareza, a ganância é idolatria. Então veja só, muitos dizem, não, aqui ninguém encoste, ninguém faça isso, porque isso é meu, fui eu que conquistei, ninguém me deu, eu trabalhei para conquistar. É errado. Por quê? Porque foi Deus que te emprestou, porque nós lemos aqui que tudo que tem na terra e no céu é de Deus. Então é emprestado para nós. Deus nos emprestou. Entendido esse versículo? Então, quem é ganancioso e avarento é idólatra. Então, tem muita gente idólatra dentro das igrejas, mesmo sem adorar imagens, mas é idólatra, porque tem um coração ganancioso e avarento. O outro versículo é Colossenses 3:5.
Colossenses 3, 5. Olha o que diz. Exterminai, pois, as vossas inclinações carnais, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência e a avareza. Repetindo, que é idolatria. Então, estou lendo aqui os versículos para provar para você que a avareza é idolatria. Então, aquela pessoa que é ciumenta das coisas, ninguém encoste nisso. Deus o livre se alguém quebrar alguma coisa. O mundo acaba, a bomba nuclear explode. É porque é idólatra. Porque ama aquilo ali mais do que ama a Deus, que emprestou aquilo ali para ele ou para ela. 1 Timóteo 6,10. Porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. O que está dizendo aqui? A pessoa que é avarenta, ela ama o dinheiro. Ela ama aquele bem, aquela coisa, aquele objeto, aquela casa, aquele carro que ela tem, porque custou dinheiro. Então ama o dinheiro. Ninguém encoste, é meu. Eu não empresto, não deixo ninguém usar, não deixo ninguém encostar. O que é isso? É a avareza. E por trás da avareza está a idolatria. Então a pessoa é idólatra. E alguns batem no peito e dizem, eu não sou idólatra, eu não adoro imagem. Mas se é desse tipo, é idólatra. Entenderam isso, irmãos? Por trás de tudo isso tem o amor ao dinheiro. Então, olha o que está dizendo ali. Volta fio para nós no início do versículo. Porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Aqui não está dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males. Todos nós precisamos de dinheiro para comprar comida, para comprar roupa. Precisamos ter lucro financeiro para poder comprar alguma coisa. Não é o dinheiro o problema é o amor ao dinheiro. Então, se a pessoa ama o dinheiro, ela vai ser avarenta. E se ela for avarenta, ela é idólatra. E se ela é idólatra, ela está cometendo uma coisa que é a abominação diante de Deus. Idolatria. Entendido isso, meus amados? E muitos não se atinam para isso. Muitos não. Tem gente que não gosta de dar um prato de comida para alguém, não gosta de dar um copo d'água, sei lá, um café da tarde para alguém que está precisando, pedindo comida na rua. Por quê? Por trás de tudo isso tem a idolatria. Porque é o amor ao dinheiro. Não, ninguém me deu esse aqui, fui eu que comprei o café, o leite, o pão. Então não, esse que se vire. Não é assim. Se você faz isso, você está sendo avarento e idólatra. Porque o Senhor nos ensina a compartilhar. Amém? Eu não estou dizendo aqui, pastora, então você está dizendo que eu tenho que sair dando todo o meu dinheiro, dando toda a minha comida. Não é isso. Eu estou falando daqueles que negam ajuda para alguém que está precisando. Por trás dessa coisa aí, se é aqui o caso, é idólatra. Não estou falando de você selecionar quem que você vai ajudar. Porque tem gente que se aproveita. Não estou falando disso. Estou falando daquele que realmente está precisando e você, porque ama o dinheiro, não dá. Entendido isso, meus amados? Então veja só, outro versículo. 1 Timóteo, o mesmo capítulo, só agora até o 19. Então vamos ler o 11 até o 19. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Que coisas? Aquilo que nós lemos antes. Avareza, impureza, tudo aquilo ali. E segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão.
Peleja a boa peleja da fé, apodera-te da vida eterna, para a qual foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Diante de Deus que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus que perante Pôncio Pilatos deu o testemunho da boa confissão. Exorto-te a que guardes este mandamento sem mácula e irrepreensível até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, até quando que nós temos que ser assim? De reconhecer que tudo pertence a Deus, que nada é nosso, que Ele só nos emprestou e que precisamos ajudar os outros, até que o Senhor Jesus venha nos buscar. Então é a vida inteira, a nossa vida inteira. Não é por um período, é a nossa vida inteira, nós temos que ser assim. Amém? A qual no tempo próprio manifestará o bem-aventurado e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, Jesus. Aquele que possui ele só a imortalidade e habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens tem visto nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos. Nariz empinado. Deus fala para os ricos, não seja altivo, não seja orgulhoso, nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede abundantemente todas as coisas para dela gozarmos. Que pratiquem o bem, que se enriqueçam de boas obras, que sejam liberais e generosos. Ser rico é pecado? Não. Se Deus dá riqueza para alguém, é para ele ser o quê? Generoso. O que é generosidade? Ajudar os outros. Entesourando para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Então, o que nós fizermos aqui vai estar sendo revelado na glória, na eternidade, para a verdadeira vida. E aí, do 20 para frente, ele continua falando com Timóteo. Então, veja só, por que eu li esses versículos? Para provar para você que tudo pertence a Deus e não a nós. E que se nós nos agarrarmos nas coisas materiais, nós estamos sendo avarentos e idólatras. Entendido isso? Amém? Então veja só. Como eu já falei antes, né? Alguns dizem assim, não, mas é meu porque eu que conquistei, eu que trabalhei para comprar, eu que fiz, eu que isso, eu que aquilo. Se Deus não permitisse que você trabalhasse, você não teria conseguido nada disso. Se Deus não te desse vida e saúde para trabalhar, você não teria feito nada disso. Então, nada é nosso. Nós não temos coisa nenhuma. Nada. Um dia Deus vai pedir contas. Nós somos mordomos de Deus nessa vida. O que é que um mordomo faz? Quando a gente assiste algum filme, né, assim, que tem uma pessoa muito rica, que tem mordomo, o que essa pessoa faz, esse mordomo? É cuidar das coisas do seu patrão. Ele vai cuidar bem da casa, ele vai cuidar bem dos bens, porque ele está cuidando para o patrão. Então, nós estamos aqui e tudo que chegar nas nossas mãos foi Deus que nos entregou. Então, nós estamos sendo mordomos, cuidando das coisas que são de Deus, que Ele só nos emprestou. Entendido isso, irmãos? Amém? Então, veja só. Nem eu, nem você, nós não possuímos nada. Ah, pastora, isso não pode ser assim. Pode sim. Nós não possuímos nada, não é nada nosso. É tudo de Deus. E se nós não possuímos nada, nós não podemos perder nada. Como que nós vamos perder uma coisa que nós não temos? Então não precisa ficar com medo de perder. E se eu perco o meu emprego? E se eu perco a minha casa? E se eu perco o meu carro? E se eu perco o trabalho? E se eu perco o meu salário? E se eu perco... Se não é nosso, como é que nós vamos perder uma coisa que nós não temos? Entendido, irmãos?
Então é de Deus. Ele dá para nós a hora que Ele quer, da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. Ele nos empresta. Então nós temos que ser bons mordomos, cuidar bem das coisas que Deus nos deu. Por quê? Porque não é nosso, é de Deus. É de Deus. Então, se uma coisa não é nossa, a gente tem que cuidar melhor ainda. Quando você empresta alguma coisa para alguém, você, de repente, sei lá, emprestou uma peça de roupa para alguém. As mulheres geralmente se trocam assim as roupas, né? Quero ir em determinado lugar, não tenho uma roupa nova para ir, me empresta. A pessoa que pegou a roupa, ela vai ter que cuidar mais do que se fosse dela, para poder devolver intacto, sem estar estragado. É assim ou não é? Então, qualquer coisa. Então, se não é nosso, nós temos que cuidar muito bem, porque um dia nós vamos devolver para Deus. Nós vamos prestar conta a Deus daquilo que Ele nos emprestou. Então, se eu estou usando alguma coisa, mas não é meu, é de Deus, então eu tenho que cuidar bem daquilo, porque um dia Deus vai me pedir conta daquilo. Entendido, irmãos? E agora eu quero que você comece a pensar comigo um pouquinho mais além. Então assim, nós não podemos perder o que nós não temos, e se nós não temos nada, então nós não podemos ficar com medo de perder as coisas, né? Então vamos começar a pensar aqui agora um pouquinho diferente. Assim, você comprou uma casa, você apenas pagou para viver nela por um tempo. O tempo que você tem de vida. Mas a casa não é tua. A casa é de Deus. Ele te emprestou. Pastor, a casa não estava pronta, fui eu que construí. Tudo que você usou para construir a tua casa foi Deus que te emprestou. Então a casa não é tua. Você comprou uma casa, você apenas pagou para viver um pouco nela. Quanto você vai viver ali, só Deus sabe. Então a casa não é nossa. A casa é de Deus. Entendido, irmãos? Outra coisa. De repente você economizou a vida inteira e você está lá com a tua conta no banco cheinha. Você economizou, acumulou, né, dinheiro, valores. Mas você só tem dinheiro para comprar o que você deseja. Como assim? Acumulou valor para comprar o que você deseja. Você tem dinheiro, só dinheiro. Mas o dinheiro você só tem porque Deus te deu, te emprestou. Então o dinheiro não é nosso. Daí entra de novo aquilo lá. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então se você amar o dinheiro, você vai dizer, não, o dinheiro é meu. Eu que trabalhei, eu que economizei a vida inteira, eu que comi só feijão com arroz, eu que passei vontade de comer as coisas para poder economizar, não comprei para poder economizar. Avarento. Aquele ditado que diz, atravessa o rio Caveiras com um sonrisol na mão e não desfaz o sonrisol. Né? Tem dinheiro. Tem até um ditado que eu ouvi esses dias, eu acho que foi o pastor Hernandes que falou, não tenho certeza, mas eu ouvi que diz assim, coitado, ele é rico, mas só tem dinheiro. Só tem dinheiro. Por quê? Porque às vezes não tem paz, às vezes a família abandona. Por quê? Ama o dinheiro. Então é ganancioso e idólatra. Então veja só, você pode ter um monte de dinheiro guardado, mas você só acumulou para comprar o que você deseja. O dinheiro em si, espécie ali, não vai matar a tua fome. É só se você comprar a comida. Entendido isso, irmãos? Amém? Então não é nosso, é de Deus. Foi Deus que permitiu que você acumulasse um certo valor. Não é nosso. O carro, né? Você tem um carro,
Você pagou pelo carro que você tem, pelo transporte, pelo que você vai usar para se transportar de um lugar para o outro, mas é só enquanto o carro durar ou até que você morra. O transporte, o carro em si, não vai te dar eternidade. Então você só pagou por um carro, só isso, só para usar enquanto você está vivo. Mas o carro não vai te salvar. E você vai ter que prestar conta a Deus quando você chegar lá de tudo que você fez, inclusive desse carro. Entendido, irmãos? Por quê? Porque se Deus colocou na tua mão, você vai ter que prestar conta de tudo que Deus colocou na tua mão, inclusive o carro. Estão entendendo, irmãos? Amém? Agora vamos sair um pouquinho dos bens materiais aqui e vamos para a família. Por exemplo, a pessoa casou, tá? A pessoa casou, mas ela só ganhou companhia. Por quê? Porque o teu cônjuge, o teu esposo, a tua esposa, né? Não pertence a você, pertence a Deus. Então não pertence a você. Você casou, você ganhou companhia. Você ganhou de Deus uma família, companhia. Você não está mais só. Mas o teu esposo ou a tua esposa não pertence a você, pertence a Deus. Então aquele que quer dirigir o esposo ou a esposa assim com um cabresto que fala, né? Curto. Está querendo dominar outra pessoa que não é dele, não é dela. É de Deus. Tem gente que não deixa a mulher sair ali na esquina. Ou ao contrário, né? A mulher não deixa o marido sair ali na esquina. Porque não. Eu que mando. É o controle, é ciúme, é isso, é aquilo. Para com isso. Por quê? Porque a tua esposa não é tua. O teu esposo não é teu. É esposo, enquanto estão vivendo aqui, cônjuge, casal. Mas a pessoa em si pertence a Deus. Então você não é dono dessa pessoa. O dono é Deus. Entendido isso, irmãos? O dono de tudo é Deus. Os filhos. Os filhos. Se você tem filhos, você só cumpriu a continuidade da vida. O que é isso? Você recebeu de Deus um grande presente. Um filho é uma coisa maravilhosa. É um presente de Deus. Mas o filho não nos pertence. Nós estamos cuidando do filho e da filha para Deus. Por quê? Porque esse filho e essa filha são de Deus. Então os nossos filhos, eles não pertencem a nós, eles pertencem a Deus. Tem um ditado que diz, né, que a gente não cria filho para a gente mesmo, cria para o mundo. Eu não concordo com esse ditado. A gente não cria os filhos para o mundo, a gente tem que criar os filhos para Deus. Então os nossos filhos, é claro que você tem autoridade sobre o teu filho, dada por Deus essa autoridade, mas é para você educar, nunca para você maltratar, nunca para você ofender, nunca para você humilhar. É para você cuidar. Deus dá os filhos para nós cuidarmos para Ele. E se é de Deus, nós temos que cuidar bem. A Bíblia fala muito sobre como os pais devem tratar os filhos. Que nunca deve tratar de uma forma que envergonhe os filhos, que machuque, que faça sofrer. Infelizmente, tem muitos pais que não valorizam os filhos que têm. Então não estão cuidando bem do presente que Deus deu, que Deus emprestou por enquanto aqui nessa vida. Vão prestar contas um dia diante de Deus, porque não souberam amar os filhos que Deus emprestou.
Então guarde bem isso. A tua esposa, o teu esposo, não é posse tua. Não é. É de Deus. Os teus filhos não são tua posse. Não é que você possa mandar e tem que obedecer cegamente. Não, tem que tratar com amor. Porque tanto o esposo quanto a esposa e os filhos pertencem ao Deus Todo-Poderoso, que, olha só, eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nela há. O que tem dentro da terra? Nós não estamos aqui dentro da terra? Nós pertencemos aqui a esse espaço, então estamos vivendo aqui, pertencemos aqui, tudo que está dentro da terra pertence a Deus. Então pense assim, minha família, porque a gente diz minha família, minha casa, meu marido, minha esposa, meus filhos, meus netos, a gente usa porque é a forma de falar, mas nada é nosso, tudo é de Deus. Então você pode dizer, claro, porque você não vai sair por aí quando você for falar minha casa, você não vai sair dando explicação para os outros. Você vai usar essa palavra dizendo minha casa, meu carro, minha família, mas é porque é uma forma de falar. Mas lá no teu íntimo, no teu coração, você sabe que nada é teu, é tudo de Deus, Deus só emprestou. Então é só uma forma de expressão, mas nós sabemos que não é nosso, é emprestado. Entendido isso, irmãos? Amém? Nada é nosso, é tudo de Deus. Então, família, Deus vai cobrar de quem trata mal. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa aqui. Sim. Na parte material ali eu não falei a respeito. Um exemplo aqui, ainda voltando, que eu tinha esquecido ali da parte material. Quando a pessoa se aposenta, né? A sua aposentadoria é só para enquanto você está nessa vida. Você não vai levar a tua aposentadoria para a eternidade. Então, a tua aposentadoria foi um presente de Deus. Quando você morrer, você não vai levar nada. Então, não se confie nisso. Não se confie nisso. Confie em Deus que te emprestou isso. Amém? Agora, eu tinha esquecido de falar disso, né? Mas então agora vamos falar aqui a respeito do que não é físico, do que não é material, como nós já estávamos falando da família. Até a vida não nos pertence. A minha vida. A vida é minha, eu faço o que eu quero. Mentira! A vida não é nossa, a vida é de Deus. Quem é que dá vida para nós? Quem é que faz nós acordarmos mais um dia? É Deus. A nossa vida é de Deus. Então, até a vida não nos pertence. Um dia nós vamos voltar para o pó da terra. E nesse dia, como eu digo sempre, a não ser os que estiverem vivos no momento do arrebatamento, esses não vão passar pela morte física, né? E nem pela morte espiritual. Muito menos pela morte eterna. São 3 tipos, né? Então veja só, nem a vida que nós falamos, a minha vida, a vida é minha, eu faço o que eu quero, não é nossa, é de Deus. Então aquela pessoa que já aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, sabe que quem manda na vida é o Senhor, é Deus. Então reconhece, eu estou aqui porque Deus me deu vida. A vida não é nossa, irmãos. A vida não é nossa, é de Deus. E cada um tem o momento em que vai sair dessa vida. Então por quê? Porque quem é o dono da vida é Deus, Ele dá e tira a hora que Ele quer. Então veja só, nem a vida nós podemos dizer plenamente assim, é minha vida. Não, você pode falar minha no sentido de expressão, para se referir ao que você está fazendo, alguma coisa assim. Mas no sentido de ser dono da vida, não é.
Então, só quem é dono é Deus. Por isso, lá no versículo que nós lemos, a terra e tudo que nela há. Então, esse tudo que nela há é tanto coisa material quanto coisa espiritual. Ficou entendido até aqui? Amém? Então, veja só, então nada é nosso, né? Tá, pastora, mas então se nada é nosso, o que que nós podemos dizer que é nosso? O que é que nós temos? Sabe o que é que nós temos? Uma alma. A alma que um dia nós vamos ter que prestar contas a Deus. Que também foi Deus que deu. Foi Deus que nos deu, foi Deus que fez a alma. Mas se tem uma coisa que nós podemos dizer que nós temos, é a alma. Por quê? Porque nós temos essa alma dentro desse corpo, e que quando esse corpo, o coração parar, essa alma vai sobreviver sem o corpo. Nós vamos nos apresentar a Deus. Então, olha só, o corpo não sobrevive sem a alma, mas a alma sobrevive sem o corpo. Então, a alma vai continuar existindo, mas o corpo, né, para quem morrer antes do arrebatamento, então, o corpo vai voltar para o pó. Mas a alma, a pessoa pode morrer ou estar viva, essa alma a pessoa vai ter que prestar conta a Deus. Então, o que que nós tínhamos que dizer? O que que eu tenho na vida? Eu tenho uma alma. Que essa alma eu vou ter que prestar conta. Entendido, irmãos? Então, tudo que nós usamos, tudo que nós fazemos, tudo que nós compramos, tudo usamos, mas não é nosso, é emprestado. Temos que cuidar para o dono, que é Deus. Agora, essa alma, nós podemos dizer, eu tenho uma alma que eu vou ter que prestar conta. Ficou entendido? E a maior parte das pessoas, inclusive dentro das igrejas, acham que são dono de tudo que tem, fazem o que querem, mandam, tem que obedecer porque é meu, porque é minha. Não, é de Deus. Quem manda é Deus. Então, essa alma que nós temos deveria ser a preocupação de cada ser humano. Cada um de nós. Então, não se preocupe com o que você... se você vai perder alguma coisa, ou se não se preocupe com... Jesus já falou, né, lá no Evangelho de Mateus, está escrito sobre a ansiosa solicitude pela vida. Jesus disse, ninguém pode acrescentar um côvado à sua vida, ou seja, ninguém pode acrescentar um milésimo de fração de segundo sequer na sua vida. Chegou a hora que Deus está tirando a vida que Ele emprestou, ninguém pode colocar um minuto a mais. Ninguém pode chegar e dizer, me dê só mais um minuto. Pode até falar, mas não vai conseguir fazer nada. Porque chegou o momento. Então, tudo que nós temos é de Deus. Então, se preocupe com o que você tem, que é a tua alma. Para onde que essa alma vai depois dessa vida? E como que você vai prestar conta a Deus dessa tua alma? A alma, irmãos, não é o espírito. O espírito é a vida, a respiração. Quando a pessoa morre, o espírito volta para Deus que o deu. Que é isso? Saiu a vida, voltou a vida para Deus. A alma é o que nós fizemos nessa vida. É o que nós pensamos, é o que nós falamos, é o nosso gosto, é o nosso querer. É tudo que nós fizemos. Então, é dessa alma que nós vamos ter que prestar conta. E muitos não se atinam disso, continuam correndo para ganhar dinheiro, para fazer absurdos por aí, e não se preocupam com a única coisa que são donos, que é a própria alma. Para onde vai a alma? Essa é a preocupação que cada ser humano tinha que ter, né? Então, só o que nós temos é uma alma para dar conta. Vamos prestar contas.
Vamos ler Mateus 16, 26. Já estou terminando, tá, irmãos? Mateus 16, 26. Pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida, ou, em algumas versões, a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua? Ali diz da sua vida, né? Em outras versões, da sua alma. O que é, então, que nós temos que nos preocupar? Com a nossa alma. Como que está a nossa alma? Aí eu digo, como que está a tua alma hoje? Tua alma hoje está preocupada por coisas materiais? Descanse no Senhor, tudo é dele. Tudo é dele. Ele vai dar um jeitinho para nós. Sempre. Se preocupe com a tua alma. Em servir a Deus corretamente. Para que quando você chegar na presença dele e for prestar contas, a tua alma possa ter garantia de vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Mateus 10, 28. Acho que o Felipe precisou ir no escritório um pouquinho, então vamos ler aqui. Mateus 10, 28. Diz assim. Vai pôr, filho? Mateus 10, 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então não tema nada desse mundo, no sentido de, estou com medo enorme porque aquela pessoa prometeu de me matar, porque aquela pessoa vai me fazer mal, porque aquela pessoa vai me prejudicar. Não tema, e não temais os que matam o corpo. A pessoa pode até matar teu corpo, mas na tua alma ela não vai poder tocar. Nunca. Ninguém toca na alma de outra pessoa, se essa pessoa pertence a Deus. Não toca. E mesmo que não pertença, a alma da pessoa, ela é única, é da pessoa, e essa alma vai prestar conta ao Senhor. Então veja só, diz, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então quem que nós devemos temer? Deus. Porque Ele sim pode fazer perecer ou matar tanto a alma como o corpo, lançando no inferno. Como assim? Porque aquele que não quer servir a Deus vai prestar contas com Deus da sua alma e vai ser lançado no inferno porque não serviu a Deus nessa vida. Então não tema que alguém vai me fazer mal, alguém vai me matar. Pois se matar, deixa que mate. Na tua alma essa pessoa não pode tocar. Mas tema aquele que pode matar o corpo e também a alma. Então tema a Deus. Pastor, eu preciso ter medo de Deus? Nesse sentido precisa. O temer é amar, é respeitar. Mas nesse sentido de respeito, no sentido de Deus sim pode me matar, aí a gente tem que ter medo. Mas esse medo no sentido de temor, de respeito, de obediência. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então, tudo que temos é emprestado por Deus. Pois tudo é dele. Tudo é do Senhor. Amém? E a vida, então, né? Só deixei para trás aqui um versículo, né? Quando fala que a vida não é nossa, é de Deus. Depois você pode ler em casa. É 1 Coríntios 3, 16 e 17, que é aquele versículo que diz que aquele que prejudicar, né, o seu corpo. Coloca aí, Felipe, porque agora, tanto que eu falei aqui, eu já não estou... Está prejudicando o templo do Espírito Santo, então Deus vai cobrar dessa pessoa. Mas vamos ler e encerrar. 1 Coríntios 3, 16 e 17.
3, 16 e 17. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque sagrado é o santuário de Deus que sois vós. Então aqui entra aquele assunto de que quem comete suicídio, né? Quem se mata, então, não tem salvação. Aqui é um assunto bem longo, que tem que ter muita explicação, mas só para você entender. Quem destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Então a vida não é nossa, a vida é de Deus. Deus deu, só Deus pode tirar. Amém? Você foi abençoado com essa palavra?